Que o México é um lugar diferente, isso aí eu que estive lá, eu pude comprovar. Eu não sei se por ter abrigado talvez boa parte dos povos antigos, né, como os astecas, teotihuacanos, os maias, mas coisas inexplicáveis aconteceram, ainda acontecem na história daquele país. Quando eu fiz o passeio das pirâmides, a historiadora até contou lá que muitos sacrifícios, né, foram feitos ali. E por incrível que pareça, as pessoas se colocavam na posição de sacrificado, né, porque era algo que agradaria aos deuses antigos. Eu vou dar 3 exemplos aqui que para mim foram os mais incríveis, sendo que um deles tem até uma prova em vídeo. Bizarro. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me sigam também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Eu falo para todo mundo que o México é um lugar onde você não pode morrer sem ir. Especialmente para quem gosta de história, como, né, claro, resquícios do passado que a gente ainda consegue ver, para quem gosta de religiões e também para quem tem um pezinho ali no esoterismo. Eu me incluo aí nessas 3 categorias, né? Aliás, lembram do vídeo de São Paulo que eu falei que a minha última visita, a cidade, né, definiu muito do que aconteceu nos meus últimos 3 anos? Pois é. Essa viagem ao México, a ideia dela, né, começou inclusive lá em São Paulo. Uma dessas histórias muito impressionantes, né, eu soube até pela Laís, que é uma grande amiga minha que vivia no México na época e agora tá morando na Califórnia. Estávamos eu e a Laís na porta de um dos museus lá da cidade do México, quando ela apontou para uma pedra, né, que parecia o corpo de algo que era cultuado ali pelos povos antigos, e ela me disse assim: sabe essa pedra aí? Ela fez chover na cidade do México, no meio de uma seca. Só para contextualizar aqui vocês, né, o clima do México é muito parecido com o clima de Brasília, né? É clima de deserto, né? Então tem períodos do ano em que há chuva, né? É muito difícil chover fora da época, como acontece, por exemplo, em Curitiba, né? São Paulo, enfim. Essa pedra, na verdade, é uma representação de uma divindade muito antiga, chamada Tlaloc, que era o responsável pelas chuvas e pela fertilidade. Nos anos 60, o governo mexicano achou por bem retirar a pedra lá do local onde ela tinha sido encontrada, né? Era um desses lugares aí que tem nomes impronunciáveis. E a ideia era que a pedra ficasse na entrada do Museu de Antropologia. Se não me engano, ela fica do outro lado da rua. Fica onde o ônibus turístico para, é uma coisa assim, eu não me recordo agora exatamente do lugar. Mas assim, na hora que foram fazer a transferência da pedra de lugar, caiu uma chuva, mais uma chuva, que vocês não estão entendendo. Foi um temporal. Quando eu vi o vídeo, eu fiquei assim, incrédulo, juro para vocês. Es curioso observar que aun cuando el reporte del tiempo no pronosticaba lluvia para ese día, al entrar Tlaloc a la Ciudad de México, cayó un aguacero torrencial que duró 1 hora y media, un hecho por demás inusitado para esa época del año. E só parou quando a pedra foi colocada nesse local aí, onde ela está atualmente. No passeio que eu fiz lá em Teotihuacan, a guia, que é mestre em história, ela me falou que antigamente existiam competições esportivas onde o vencedor era sacrificado para os deuses, né? É bizarro pensar nisso, né? Mas eles acreditavam que teria uma vida, né, pós-morte com muito mais abundância, né? E não era pouca gente não, viu? Há um tempo atrás, eles começaram também a escavar lá uma espécie de porão, né, que tinha nos fundos, né, de uma das casas lá do centro histórico, e a fundação da casa era repleta de caveiras, né? Imagina a finalidade de um local assim, coisa que até hoje ninguém conseguiu descobrir, mas acredita-se que eram muitas pirâmides de caveira. Já uma outra história que eu também vi de perto foi a história do manto da Virgem de Guadalupe, que eles chamam de tilma, né? Tilma era um tipo de capa que os indígenas da América Central usavam para poder se cobrir. Era feita de um material bem grosso também. Se não me engano, eram fibras de cacto, uma coisa assim. Mas e aí? Qual que é a história dessa tilma que é um manto? Diz a história, contada pelos católicos, que lá no século XVI, uma mulher começou a aparecer para um indígena chamado Juan Diego. E aí, né, era um homem mais velho, mas que sempre era desacreditado pelos padres e pelos bispos, né, quando ele falava sobre essas aparições aí dessa mulher. Um belo dia,
essa mulher pediu para que o Juan Diego pegasse a tilma dele e colocasse algumas rosas, que apareceram assim do nada também na frente dele, né? Aí colocasse dentro da tilma, dobrasse e levasse lá para a igreja. Essas rosas foram, digamos que magicamente criadas por ela também, até porque, né, apareceram no lugar onde não tinham outras rosas daquelas. Quando ele chegou na igreja e aí abriu o pano, as rosas derreteram. E aí formaram a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe. Século XVI, estamos falando de 1500 e uns quebrados. Pois esse pano está lá nessa basílica até hoje. E é nítida a imagem, né? Já fizeram tudo quanto foi teste nesse tecido para ver se o Juan Diego não tinha forjado aquilo ali, né? E nenhum dos testes conseguiu reconhecer a tinta. O tecido da tilma, ele é muito difícil de ser pintado, né? Porque como ele é de fibra, a tinta ela seria absorvida e aí viraria um borrão, né? Aliás, a própria tilma tem características muito estranhas também, essa daí específica. Um biólogo chegou a fazer um estudo em cima dela e viu que ela não mudava de temperatura, né? Estranho falar isso, mas, por exemplo, se você vai para o sol, a sua roupa vai esquentar. Se você vai ficar no frio, sua roupa vai esfriar. Essa manta, ela não muda de temperatura. Ela fica na mesma temperatura. E quer saber o que é mais surpreendente? A Basílica de Guadalupe, onde tem essa manta, já foi bombardeada. Um maluco lá contra a Igreja Católica, né? Ele botou lá 27 explosivos espalhados pela Basílica e nem o vidro que protegia a tilma com a imagem da santa foi arranhado. É uma história muito surreal, né? O que já teve de pintor também, pintor famoso, tentando reproduzir a imagem assim, né, do mesmo jeito, e não conseguiu pela imensidão de detalhes, é uma coisa surreal. E a última história, também muito impressionante, foi a de uma escada que acredita-se que tenha sido construída por São José, que foi pai de Jesus, né? Padrasto, na verdade, né? Atualmente, essa região onde está a escada, ela não pertence mais ao México, né? Ela faz parte dos Estados Unidos e fica ali no estado do Novo México. Porém, essa história, ela aconteceu alguns anos antes desse território ter sido anexado aos Estados Unidos, né? Foi anexado depois da Guerra Mexicana, mas antes disso ainda era México. Então, lá nessa região, quase no fim do século XIX, as irmãs de Loreto administravam uma escola secundária para meninas, que hoje fica na cidade de Santa Fé, já Estados Unidos, né? Novo México. A escola estava indo muito bem, assim, até financeiramente mesmo falando, né? E foi aí que as irmãs tiveram a ideia de construir uma capela lá na escola. Daí contrataram um arquiteto bem famoso, né? Ele levou 5 anos para conseguir construir essa capela. Só que quando ela ficou pronta, elas viram que o local onde ficava o coreto estava com um acesso muito difícil, né? Porque era tipo um mezanino que tinha em cima, assim. Então a única escada disponível era uma escada dessas aí que a gente tem, sei lá, em casa para subir no telhado, né? E aí qual que é a roupa que uma freira normalmente usa? Um hábito cheio de pano. E para subir uma escada vertical com um hábito é meio difícil, mas várias mulheres de uma vez. E no meio dessa história toda, o arquiteto não queria mexer no projeto dele também, né? Mandou beijos para as freiras e deixou todo mundo aí na mão. Diz a história que elas rezaram para São José para que ele enviasse alguém que conseguisse resolver esse problema. Até porque, se elas construíssem uma escada inclinada, né, pegaria ali boa parte do espaço que estava reservado para os bancos da capela. E aí, no último dia da novena, que elas fizeram lá para São José, apareceu um homem dizendo que podia resolver esse problema aí fácil, né, esse problema delas. E assim, o cara chegou com 2 equipamentos na mão também, né? Ele só tinha uma régua e tinha uma serra. E levou 3 meses para fazer uma escada em espiral talhada em madeira. Talhada é quando você pega, né, um grande bloco de madeira e aí você vai construindo alguma coisa a partir daquele bloco de madeira. Pra vocês terem uma ideia, não tem um prego no meio dessa escada. Bizarro. Quando esse cara terminou de fazer a escada, ele simplesmente desapareceu. Nem chegou a receber o dinheiro, né, do trabalho. E olha que as irmãs foram atrás para poder descobrir quem era, né, para poder pagar, enfim, bateram lá na porta de tudo quanto foi madeireira. E acredite você, mas nenhuma dessas madeireiras aí disse ter nem fornecido madeira para esse cara. Aí lá nos anos 90 fizeram um estudo, né, sobre essa madeira aí, que era de um tipo de pinheiro muito raro no mundo inteiro. Não tinha explicação nenhuma para ele estar ali no Novo México. Porque se na Europa era difícil de achar, imagina o Novo México, né? Lembra que eu falei que o México é uma região de deserto e tal, né? Pois é, Santa Fé, o Novo México também é.
E aí de onde saiu essa madeira, gente? Segundo esses estudos aí, esse tipo de pinheiro só é encontrado em Israel, que é muito longe do Novo México. Ainda mais no século XIX. Levaram o quê? Anos para essa madeira chegar de Israel até lá. Impressionante. Talvez não anos, mas assim, meses, né? No centro do Rio, aqui do Rio, né? Tem a igreja de São José, muito bonita, por sinal. E aí, atrás do altar de São José, tem um segredo lá, que quem vê pode fazer um pedido. Qualquer pessoa pode ver, né? Ontem, por uma casualidade do destino, eu até estava ali perto e consegui pegar a igreja aberta, porque eu nunca consegui. Foi a primeira vez que eu consegui fazer isso. E aí, pela primeira vez, eu não pedi dinheiro também. Em respeito a São José. Porque me mandou pedir qualquer coisa, minha filha. Eu já tô pedindo logo dinheiro no bolso, contas pagas. Menina, pois é. Quando esse pedido se realizar, eu conto pra vocês o que era. Até porque, assim, coincidência ou não, é uma coisa que tava emperrada e do nada o negócio começou a andar. Mas me conta aí. Você conhecia essas histórias? Aliás, essas aí elas foram 3 de inúmeras histórias, né, e curiosidades inexplicáveis que o México tem. Né? Tem a história do Mar Verde, tem da Santa Muerte, tem da Ilha das Bonecas. Essa ilha aí eu passei bem perto, diga-se de passagem, mas não consegui ir lá porque dependia muito da água, né? Enfim, se quiserem eu posso trazer essas outras histórias também. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.